um homem condenado a mais de 130 anos de prisão, acusado de mais de 100 assassinatos, muitos deles cometidos dentro das cadeias mais temidas do Brasil. Para uns, um psicopata sanguinário, para outros, um justiceiro implacável. Essa é a história de Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Pedro nasceu em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Sua história de violência começou antes mesmo do parto. Sua mãe, ainda grávida, foi brutalmente agredida pelo pai alcoólatra e violento. A pancada na barriga atingiu o feto, causando uma lesão cerebral frontal, região responsável pelo controle de impulsos e comportamento. Com uma infância de pobreza, fome e agressões constantes, Pedro cresceu em um ambiente de medo. Desde cedo, demonstrava comportamentos violentos, agredia colegas, brigava com vizinhos e até maltratava animais. Influenciado pela avó, que havia matado um homem para se defender de um abuso, aprendeu que em algumas situações, matar poderia ser justificável. Com apenas 11 anos, Pedrinho já havia tirado suas primeiras vidas. Há diferentes versões para esse episódio. Em uma delas, ele executou um primo durante uma briga. Em outra, teria assassinado um traficante e parentes dele. Aos 14 anos, quando o pai foi acusado injustamente de roubo e demitido de uma escola, Pedro jurou vingança. Ele localizou o vice-prefeito de Alfenas, supostamente responsável pela acusação, e o matou com disparos de espingarda. Esse teria sido o início de uma longa trajetória de sangue e vingança. Nos anos seguintes, já vivendo em São Paulo, Pedrinho passou a atuar como uma espécie de justiceiro. Segundo ele, suas vítimas eram criminosos, abusadores, traidores ou aqueles que desrespeitavam o código do crime. Ele afirmava escolher suas vítimas por um código moral distorcido. Para ele, matar um estuprador ou um traidor era fazer justiça. Porém, ao mesmo tempo, também cometia furtos e se envolvia em crimes violentos. Essa contradição acompanharia toda sua trajetória. Durante sua juventude, Pedrinho teve um relacionamento com a viúva de um traficante. Quando ela foi morta por uma gangue rival, ele jurou vingança. Descobriu que o irmão do responsável faria uma festa de casamento e, armado, invadiu o local. O ataque terminou com pelo menos 7 mortos. Um banho de sangue em plena celebração. Em 1973, aos 19 anos, Pedrinho foi preso. Até ali, afirmava já ter matado pelo menos 47 pessoas. Mas a prisão não significou o fim de seus crimes. Pelo contrário, dentro dos camburões e celas, continuou matando. Sua primeira vítima atrás das grades teria sido um estuprador, morto dentro do carro da polícia. Transferido por diversas cadeias, incluindo o temido Carandiru, Pedrinho manteve sua reputação. Ele dizia: "Eu não tenho medo de estar preso com eles. Quem tem que ter medo são eles." Participava de brigas violentas na chamada Rua 10, um corredor onde detentos considerados homens de respeito se enfrentavam até a morte com facas improvisadas. Lá dentro, Pedrinho se tornou uma lenda viva. Em 1979, uma tragédia marcou para sempre sua história. Seu pai assassinou sua mãe com 21 facadas. Pouco depois, foi preso na mesma penitenciária onde Pedrinho cumpria a pena. Com a ajuda de outros detentos, Pedro conseguiu acessar a cela do pai. Ali, esfaqueou-o 22 vezes, uma a mais do que o número de facadas dadas na mãe. Em seguida, arrancou o coração da vítima e o mastigou, cuspindo em cima do corpo. Esse ato macabro rendeu a ele o apelido de Pedrinho Canibal. Ele, no entanto, sempre negou ser canibal, afirmando que apenas mastigou e cuspiu o órgão. Entre crimes registrados e os não documentados, Pedrinho afirmava ter matado mais de 100 pessoas. Muitos duvidam do número, mas a brutalidade e frieza de suas ações o transformaram em um dos criminosos mais temidos da história do Brasil. Para alguns, ele era apenas um assassino sem limites. Para outros, um justiceiro que fazia aquilo que a justiça não fazia. O fato é que seu nome atravessou gerações, se tornando sinônimo de medo e violência. A linha entre vingança e psicopatia talvez nunca tenha sido tão tênue quanto na vida de Pedrinho Matador. Entre o mito e a realidade, o que fica é a dúvida. Pedro Rodrigues Filho era um justiceiro ou apenas um dos maiores assassinos em série da história do Brasil?